Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam bem, estejam se cuidando e principalmente com boa saúde. Nesse final de semana em que o nosso país, infelizmente, ocupa o segundo lugar no ranking dos óbitos pelo novo coronavírus, em que os casos de Covid-19 não param de aumentar e que nós acabamos ficando extremamente tristes com as notícias, com a falta de precaução, de cuidados das pessoas em si e também para com as suas famílias, seus amigos e seus entes queridos, nós teremos uma fala muito especial. A nossa convidada na sala virtual será a enfermeira e doutoranda em enfermagem, Luana Tonin. A Luana vem trazer uma fala muito especial, falando a respeito dos cuidados domiciliares aos pacientes com Covid-19 e também fazendo uma conscientização para famílias e os profissionais de saúde. Nós passamos mais de 40 mil óbitos por Covid-19 no nosso país. Por isso, a importância da conscientização de milhares de pessoas, a importância dos cuidados e das medidas preventivas. Luana Tonin, a palavra fica contigo e nós agradecemos pela tua importante participação virtual e da conscientização da população através da pesquisa e do cuidado da enfermagem. Muito obrigada. Olá, pessoal! Eu sou a Luana Tonin, sou enfermeira, sou aluna de doutorado em enfermagem da Universidade Federal do Paraná e hoje venho aqui falar para vocês um pouco sobre o cuidado domiciliar e o coronavírus. Então, gostaria de agradecer o convite da professora Andressa da Silveira, da Universidade Federal de Santa Maria, para participar do canal Viver a Enfermagem. Então, vamos iniciar a nossa discussão falando um pouco sobre o cuidado domiciliar. Então, o cuidado domiciliar, ele vai exigir do profissional enfermeiro conhecimento técnico-científico, habilidades e atitudes, e também lembrar que ao entrar no espaço, ao entrar no domicílio, este é considerado um espaço privativo do paciente e dos seus familiares. Também vai exigir do profissional enfermeiro conhecimento relacionado ao contexto domiciliar. E diante do cenário atual, foi identificado ainda uma falta, uma lacuna do conhecimento relacionado a um consenso técnico-científico sobre os principais cuidados de enfermagem no domicílio em relação ao coronavírus. Então, diante desta necessidade, eu, juntamente com outras colegas que são membros do NEPESH, a doutora Ana Paula Hermann e a mestranda Naila, e também a minha orientadora, a professora doutora Maria Ribeiro Lacerda, escrevemos um artigo que está aceito na Revista Brasileira de Enfermagem. É um ensaio teórico reflexivo que foi construído a partir das principais evidências apontadas pela Organização Mundial da Saúde, pela ONU e pelo Ministério da Saúde sobre os principais cuidados de enfermagem que são específicos para o domicílio e o coronavírus. Então, a Organização Mundial da Saúde vai colocar como destaque as situações, então, em que nós não conseguimos isolar em um estabelecimento de saúde, que não seja possível isolar no estabelecimento de saúde, que devemos enfatizar, então, a priorização em relação aos casos mais graves ou os casos em que tem uma maior probabilidade de resultados ruins, que seriam os pacientes com doenças graves e críticas, ou então aqueles com doenças leves, mas também com risco de resultado ruim. Então, pacientes com idade maior do que 60 anos, ou então comorbidades subjacentes, então, por exemplo, doença cardiovascular, doença respiratória crônica, diabetes, câncer. E se todos os casos leves, não puderem ser isolados nas instituições de saúde, então aqueles casos em que tenha doenças leves e sem fatores de risco associado, eles poderão ser isolados então em unidades não tradicionais, então como hotéis, estádios, ginásios reaproveitados.
e onde possam então permanecer até que os sintomas, né, sejam resolvidos e o exame laboratorial de Covid-19 então seja negativo. Entretanto, como alternativa, né, pacientes com doença leve e sem fatores de risco, eles podem ser gerenciados então no seu domicílio. Se houver pacientes com doença leve, a prestação de cuidados no domicílio ela pode ser considerada, desde que possam ser acompanhados e tratados então por uma equipe, né, por profissionais da área da saúde e pelos familiares cuidadores. Então, nos casos em que os cuidados devem ser prestados no domicílio, se possível, o profissional enfermeiro, então ele deve fazer uma avaliação e verificar se o ambiente residencial é adequado para a continuidade da prestação desses cuidados no ambiente domiciliar. Então, o profissional de saúde ele deve avaliar se o paciente e a família são capazes de aderir, então, às orientações, às precauções recomendadas, como parte do isolamento para o atendimento domiciliar, então, por exemplo, higiene de mãos, higiene respiratória, limpeza ambiental, limitações em relação ao movimento ao redor da casa, e existem alguns cuidados que são específicos para o paciente, para os familiares cuidadores e também para os profissionais enfermeiros. Então, é muito importante também que façamos essas orientações para os pacientes e na medida em que ele consiga, então, realizar o seu autocuidado, que isso seja estimulado, e na impossibilidade que esse paciente dê continuidade aos seus cuidados, que esses, então, sejam realizados pelos familiares cuidadores com a supervisão e orientação do profissional enfermeiro e da equipe de saúde. Deve ser sempre estimulado a realização do seu autocuidado. Na impossibilidade dele realizar o seu autocuidado, então deve ser feito as orientações para que este familiar cuidador dê continuidade na realização desses cuidados no domicílio. Então, o ideal é que este paciente permaneça em um quarto individual, né, bem arejado, com janelas abertas, que não ocorra o compartilhamento de espaços com este paciente. Quando isso não for possível, que esse compartilhamento não ocorra no mesmo momento. Também o ideal é que ele não receba visitas, né, até a sua completa recuperação ou a remissão total, né, dos sinais e sintomas do Covid-19. É importante orientar também sobre a higiene de mãos, que ela seja feita frequentemente, né, também antes e após as refeições, antes e após o uso do banheiro, que deve ser utilizado a água e o sabão. E aí, na impossibilidade de utilizar a água e o sabão, pode ser feito, então, a fricção com álcool a 70%, ou na ausência de sujidades visíveis, pode ser feita a orientação também da utilização da fricção com álcool a 70%. Utilizar toalhas de papel descartáveis para secar as mãos, né, após lavá-las com água e sabão. Se não tiver toalhas de papel, então pode ser utilizadas toalhas de pano, desde que elas estejam bem limpas, né? E elas devem ser substituídas com frequência. Usar a máscara para conter, então, as secreções respiratórias. Limpar e desinfetar diariamente as superfícies que são frequentemente tocadas, né? Então, como mesas, cabeceiras, quadros de cama ou outros móveis de quarto, banheiro, né? Utilizar, então, primeiramente água e sabão, né? Ou detergente comum e depois enxaguar. Após realizar, então, a aplicação do hipoclorito, né? Com hipoclorito de sódio a 0,1%. Manter também uma lixeira tampada e revestida com saco plástico no quarto do paciente. Colocar a roupa contaminada em um saco de roupa, a roupa contaminada, a roupa suja por este paciente, e fique longe, né, de pessoas vulneráveis, como idosos e pessoas imunodeprimidas, e também esse paciente ele deve ficar orientado, e os seus familiares também, em relação aos sinais e sintomas de atenção, ou seja, os sinais aí de possível gravidade,
ou até mesmo mudanças dos sinais e sintomas para solicitar aí uma reavaliação em relação ao quadro. As recomendações específicas para os familiares cuidadores serão minimizar os espaços compartilhados, né, entre os membros da família que residem neste mesmo espaço. Quando isso não for possível, deve haver minimamente uma distância entre 1 metro, né, entre o paciente e os demais membros desta família que residem neste mesmo espaço. Então, por exemplo, dormir em camas separadas, né, mantenha os espaços compartilhados muito bem arejados, né, com janelas abertas. Limitar o número de cuidadores, então é necessário que seja designado uma pessoa que ficará responsável pela realização desses cuidados e que esta pessoa tenha uma boa condição de saúde, ou seja, que ela não seja portadora de nenhum tipo de doença crônica. Também estimular, né, e orientar a realização da higiene de mãos após qualquer tipo de contato com este paciente ou contato imediato com este ambiente. Também antes e após o preparo de alimentos, antes e após as refeições, antes e após a utilização do banheiro. E essa higiene de mãos ela deve ser feita com água e sabão. Na ausência de sujidades visíveis, pode ser utilizado a fricção com álcool a 70%, ou então, na ausência de água, pode ser utilizado a fricção com álcool a 70%. Utilizar toalhas de papel descartáveis, né, para secar as mãos, após lavá-las com água e sabão, e se não tiverem disponíveis, pode ser utilizado, então, toalhas de pano ou de tecido, mas elas devem ser substituídas com uma certa frequência e devem estar sempre limpas. Limpar e desinfetar também as superfícies do banheiro, né, pelo menos uma vez ao dia. Utilizar primeiramente sabão ou detergente comum e depois de enxaguar, aplicar um desinfetante comum contendo hipoclorito de sódio a 0,1%. Utensílios usados, né, pelo paciente devem ser limpos com água e detergente doméstico comum após o uso e podem ser reutilizados, mas preferencialmente pelo paciente. Lavar as roupas de cama e as roupas do paciente em máquina, né, ou no tanque, com sabão em pó comum e água quente, né? Então, preferencialmente que essa água ela esteja numa temperatura entre 60 e 90 graus Celsius e após elas devem ser secadas. Então, luvas e roupas de proteção, como aventais de plástico, devem ser usados ao limpar superfícies ou a manusear roupas ou lençóis sujos com fluidos corporais. Dependendo do contexto, então luvas de borracha reutilizáveis ou descartáveis podem ser usadas. Após o uso, as luvas de borracha elas devem ser limpas com água e sabão e descontaminadas então com solução de hipoclorito de sódio a 0,1%. Realizar a higiene de mãos antes de colocar e depois de colocar as luvas. Evitar outros tipos de exposição a itens contaminados, né, do ambiente imediato do paciente. Então, não deve haver compartilhamento de escova de dente, de cigarro, utensílios de cozinha, pratos, bebidas, toalhas, panos ou roupas de cama. Luvas, máscaras e outros resíduos gerados, né, durante o atendimento domiciliar, eles devem ser colocados em uma lixeira com uma tampa no quarto do paciente e antes de descartá-los, então deve ocorrer aí o fechamento desse saco para que eles sejam descartados então no lixo infectante. E o descarte dos resíduos, então eles devem ser previstos pelas autoridades sanitárias locais. Quando não houver aí a possibilidade de equipe especializada passar a recolher esses resíduos, então eles devem ser identificados adequadamente para que então ocorra o descarte deste lixo. O enfermeiro, ao realizar o preparo para o cuidado domiciliar, ele vai selecionar então os materiais necessários
para realizar esse cuidado. E ele vai realizar, então, uma avaliação, né, de risco para escolher o equipamento de proteção individual mais adequada para aquele cuidado. Vai seguir aí as recomendações das precauções de contato e por gotícula. Ele vai usar, então, máscara cirúrgica que cubra nariz e boca enquanto ele estiver no mesmo quarto que o paciente ou no mesmo espaço. As máscaras, elas não devem ser tocadas ou manuseadas durante o cuidado. Substituir a máscara imediatamente se ela molhar ou sujar. Remover a máscara usando a técnica apropriada, né? Ou seja, não tocá-la na parte da frente, e sim desatá-la. Descartar a máscara imediatamente após o uso e realizar a higiene de mãos. Usar luvas e a máscara N95 descartável, né, ao prestar os cuidados orais ou respiratórios ou ao manusear fezes e urinas e outros fluidos corporais. Realizar a higiene das mãos antes e depois de remover as luvas e a máscara. Não reutilizar máscara ou luvas. E o descarte dos materiais, ele deverá ser previsto pelas autoridades sanitárias locais. Realize, quando indicado e possível, a coleta de teste diagnóstico, né, para posterior liberação desse paciente do isolamento domiciliar. Estabelecer uma comunicação com o paciente e familiar cuidador durante o período de observação. Então, supervisione a saúde dos contatos regularmente, né, por telefone. Mas o ideal seria, se possível, né, por meio de visitas domiciliares diárias, né, para que testes e diagnósticos específicos, né, possam ser realizados também conforme a necessidade. Mantenha-se atento ao cumprimento de isolamento domiciliar pelo paciente e seus contatos, né, esclarecendo sobre a importância dessa medida. Apoie psicologicamente o paciente e seus familiares nesse período de isolamento. Se necessário, então, acionar o profissional da psicologia, né, quando necessário. Dê instruções aos contatos com antecedência sobre quando e onde procurar atendimento se ficarem doentes. O meio de transporte que poderão utilizar, qual que é o mais apropriado. Quando e onde entrar no estabelecimento de saúde designado, né, e quais precauções devem ser seguidas durante a procura desse atendimento. Dê instruções também ao paciente e familiares sobre os possíveis sinais de piora, né, do quadro clínico e que conduta deve ser seguida. Registrar todas as informações no prontuário do paciente. Lembrando aqui que o prontuário de papel deve ser evitado. Então, preferencialmente, utilizar o prontuário eletrônico e após a utilização do prontuário eletrônico, deve ser feito, então, a higienização desses materiais, né? A desinfecção dos aparelhos eletrônicos. Acredita-se que essas recomendações, né, possam aí contribuir para a ampliação das discussões sobre o cuidado de enfermagem domiciliar no contexto da Covid-19, bem como nortear ações para melhorar a assistência no que se refere ao cuidado seguro do paciente, família e território. Agradecer à professora Andressa da Silveira pela oportunidade de participar do canal Viver a Enfermagem. Então, muito obrigada, espero que vocês tenham gostado. Quem se interessar mais pode acessar e fazer a leitura na íntegra do artigo. Então, muito obrigada, até mais!